Hoje a gente está trazendo um novo tema para nossa live. Para quem está aí assistindo, quem vai vir assistir posteriormente, só para dar uma introdução, a página Farmácia Mais, agora nesse início, ela está fazendo lives com o intuito de mostrar para o profissional farmacêutico já formado ou mesmo o estudante de farmácia que os campos de farmácia não se limitam apenas à drogaria, indústria e hospital. Eu ouço de muitos profissionais assim, tô em drogaria, né? Tive que ir porque quem que arruma? Quem que consegue entrar na indústria, né? Quem que consegue entrar na área hospitalar se não tiver indicação, etc. E eu nem julgo essas pessoas, porque na faculdade são os estágios pelo qual nós passamos, não é mesmo? É a drogaria, manipulação, algumas vezes, a indústria e o hospital. Então, muitos profissionais desconhecem as infinitas áreas da farmácia, quanto campo de atuação existe. E eu fico muito contente de estar dizendo que não, a farmácia tem infinitos campos de atuação. Ela não é apenas hospital, não é apenas drogaria, não é apenas indústria. Existem muitos campos de atuação que o farmacêutico desconhece e são áreas muito bem remuneradas, são áreas que faltam profissionais habilitados e capacitados para exercer. E muitas vezes o farmacêutico ele nem busca, né, se colocar por desconhecer mesmo essa área, né, de atuação. Então, hoje eu trago a nossa convidada, a Carla, que é um exemplo, né, que já trabalhou em diversas áreas da farmácia. Ela é um exemplo de que, sim, existe muitas áreas de atuação e, particularmente, para falar de uma área que eu vou ser bem sincera, é a única profissional que eu conheço que já trabalhou nessa área. Então, essa vai ser mais uma live que eu falo que eu vou aprender muito, porque realmente é uma área que eu não conheço muito, não sei hoje quais são os requisitos que os grandes laboratórios exigem, né, para estar entrando, para trabalhar nessa área, para ser um bom profissional nessa área. Então, tenho certeza que eu, assim como todos que estarão assistindo a live, agora ao vivo ou depois, vai aprender muito, vai conhecer um campo bastante diferente. Eu falo que são duas áreas que são muito bem conceituadas, mas que são poucos profissionais atuantes e, principalmente, poucos profissionais habilitados para trabalhar na área, que é a pesquisa clínica que nós trazemos hoje e também a parte de assuntos regulatórios, que eu ainda vou trazer o profissional para falar sobre essa parte, tá bom? Então vamos chamar a nossa convidada para começar o nosso bate-papo. Boa noite. Oi, Ká, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tá tudo ok aí? Imagem e som para você? Sim, e o seu? Como é que tá? O meu para Aqui você? também, tá tudo ok, Ká. Tá ok. Então vamos começar nosso bate-papo de hoje, assim como eu já dei aí uma introdução. Você é a única pessoa, e olha que eu conheço muitos profissionais, né? Mas que já trabalhou, né, nessa área e tem a contribuir, né, trazendo para nós o que é trabalhar, o que faz um profissional farmacêutico que trabalha nessa área de pesquisa clínica.
Pelo meu pouco de conhecimento, não é uma área fácil de entrar, porque ela exige alguns requisitos mínimos, né, que os laboratórios exigem para entrar, e a gente sabe que tem outros demais para permanecer, né? Então, Cá, Sim, antes de com tudo, quero certeza. te agradecer por ter aceitado o convite. Nós duas passamos as últimas semanas por um turbilhão, né, de acontecimentos pessoais que não permitiu que a gente estivesse junto antes. Prazer enorme te Sim, reencontrar depois de tantos anos, né? Então, ao vivo, né? Que as redes sociais permitem aí um contato contínuo. com Mas certeza. obrigada e queria que antes de você começar a falar realmente sobre a área de atuação pesquisa clínica, que você falasse um pouquinho de você. Quem que é a Carla, como que a Carla decidiu fazer farmácia, como que a Carla começou a carreira de farmácia e como que a Carla chegou lá na pesquisa clínica. E aí você fala sobre essa área de atuação. E a gente vai batendo um papo. Quem for tendo dúvidas, quiser fazer pergunta, vai colocando aí no chat, eu vou passando para a Carla, tá joia? E a gente vai conversando aí ao longo de uma horinha, tá bom? A palavra é sua, Carla. Boa noite a todos. Pri, primeiramente agradeço o convite, que eu possa atender às suas expectativas, né, que eu possa ajudar as pessoas que estão entrando nesse mundo da farmácia, que é apaixonante, né, para quem entra, é cada dia mais uma paixão, uma descoberta, é um estudo diário, né, a gente não dá para fazer só a faculdade e achar que temos todos os conhecimentos que a gente precisa, é atualização em cima de atualização diariamente. Então, eu cursei a faculdade em 2004, né, entrei na Unimep. Entrei porque era o curso que tinha mais química, né, que eu queria a parte de desenvolvimento, eu sempre gostei dessa parte de pesquisa e desenvolver, e fui fazer a Unimep, onde a cada semestre se apaixonava mais, e eu lembro que lá na farmacologia a Luciane falava, se especialize em bioequivalência e pesquisa clínica, porque agora estudos tem que fazer estudo de similar, né? Os similares vão passar por teste de biodisponibilidade, vocês estão começando a faculdade. Cursei, né, os 5 anos de faculdade, me formei pela Unimep, fiz estágios obrigatórios, como hospitalar, no fornecedores de cana, na farmácia Unimep, fiz na Droga Lúcio, aqui em Sumaré, né, estágio em drogaria, unidade básica de saúde, lá em Piracicaba, e meu último estágio foi numa distribuidora, no setor da garantia da qualidade, na parte de atendimento ao cliente, né, de tirar dúvidas sobre a medicação, e a parte de documentação de toda distribuidora, atualização de funcionamento, Polícia Civil, Polícia Federal, e a parte de checklist de auditoria. Terminando o estágio, fui atrás do CRF e entrei numa drogaria. Na drogaria que eu fiz estágio foi meu primeiro emprego, aqui em Sumaré. E depois de 6 meses de formada, eu entrei na bioequivalência. Né? Bioequivalência e biodisponibilidade numa CRO em Campinas. Eu tinha 6 meses de formada na época, eu passei pela entrevista. A entrevista foi psicólogo, coordenador e o dono da empresa. Né? Em Campinas, a gente tem várias CROs onde a gente consegue atuar na bioequivalência e biodisponibilidade e pesquisa clínica. Quando eu entrei na bioequivalência, a pesquisa clínica era algo de indústria, né? Muito mais indústria do que CRO. CRO acompanhava, porque no Brasil não se fazia ainda, né, os testes de fase A, que são involuntários. Hoje nós já fazemos. Então, eu era farmacêutica responsável pela CRO, tanto da etapa clínica, tanto da parte que preparava os medicamentos para o voluntário tomar, até a parte de administração, né? Eram 2 unidades, filial e matriz. Para quem tem interesse na área, em Campinas tem a Sínvia, né? Hoje atual, que era o CAEP, que fica ali do lado do Madre Teodora. Tem a unidade Campinas, a unidade Paulínia. Tem a Centrifor, a Galeno.
certo? São as conhecidas a parte de bioequivalência, biodisponibilidade e pesquisa clínica. E alergias a parte de cosmético, certo? Você, como cosmetóloga, deve já ter ouvido falar. A pesquisa clínica e a bio, ela divide-se em vários setores, né? Ela divide em etapa clínica, analítica e estatística. A etapa clínica, ela desenvolve tanto analistas, né, júnior, pleno, sênior, coordenadores e assistentes, como técnico de centrifugação, né, técnico de enfermagem, enfermeiros, e a parte administrativa, né, que são compostas, na grande maioria, por farmacêuticos, tá? Que são os monitores de pesquisa clínica e os assistentes, que cuidam de toda a parte documental de uma pesquisa, desde desenvolvimento de um protocolo de estudo até a autorização do comitê de ética. Em Campinas tem nos Irmãos Penteados e na Unicamp, para a gente poder conduzir uma pesquisa, certo? E aí, através dessa autorização do comitê de ética, a gente pode recrutar os voluntários e pacientes, né? Lembrando que os voluntários para bioequivalência e biodisponibilidade e fase 1 da pesquisa clínica, fase 2, fase 3, a gente sempre vai recrutar pacientes que têm aquela patologia do estudo em questão, certo? Certo. No caso, Ká, tem antes de alguma etapa, não sei, antes ou depois, quando vai fazer o estudo com esses pacientes que têm a patologia, é feito também com pacientes sadios em algum momento ou apenas com os pacientes que apresentam a patologia? É feito na fase A com pessoas sadias. Que a gente vai estudar a eficácia terapêutica, a segurança nos voluntários sadios, né, que não possuem diabetes, hipertensão, né, vamos se pensar num medicamento que está sendo desenvolvido para hipertensão arterial. Então, a fase A é feita com voluntários, né, e eles vão relatar os efeitos colaterais que eles sentiram, tiveram ânsia, se tiveram vômito, dor de cabeça, né, vai fazer a coleta de sangue desses voluntários para verificar se as concentrações foram atingidas, e aí a fase 2 e a fase 3 faz com os pacientes. E a fase 4 é quando a gente coloca no comércio, né? A fase A, a fase 1, fase 2, fase 3, ou fase A, fase B e fase C, é feito relatórios clínicos, na onde é protocolado na Anvisa. A Anvisa vem, audita a indústria que protocolou esse estudo, verifica se o estudo está completamente correto, né, se todas as documentações estão corretas perante a legislação, perante as boas práticas clínicas. Existe um manual na onde a gente precisa seguir, né, existem legislações que a gente precisa seguir. Nos Estados Unidos, eles seguem essas boas práticas de pesquisa clínica, e no Brasil a gente desenvolve legislações baseadas nesse manual. Então, a Anvisa vem, audita, né, audita tanto a CRO que conduziu o estudo, quanto a indústria farmacêutica, e aí libera, né, o medicamento, né, para uso, né, que daí fica sobre farmacovigilância, que é uma outra área da farmácia, né, que vai cuidar, né, dos efeitos colaterais, das reações, né, o tipo o caso do Vioxx, que teve que sair, né, do mercado, né, Sibutramina, que deixou de ser receituário de controle especial e passou a receituário B2, porque pessoas hipertensas não é ideal fazer o uso. Então, por conta dessa farmacovigilância, tem os cuidados dentro da fase 4, que é da pesquisa clínica. Certo. Certo? Ok. E, alguma pergunta? Não, por enquanto, assim, daqui que eu tô vendo, pessoal, não. Tá. E como que é feito a seleção desses pacientes, cara? Tanto esses voluntários, eles fazem algum tipo de inscrição, existe algum, né, processo de seleção, tanto dos sadios, né, até mesmo quanto os que têm a patologia. Como que funciona esse processo de seleção? Os centros, eles têm um banco de dados dos voluntários e dos pacientes.
Então, quem quer ser voluntário se cadastra aos centros, né? E a assistente vai entrar em contato, a recepcionista vai entrar em contato e vai solicitar. E que você vai até o centro, né? Vai fazer os exames de sangue, vai verificar se você está sadio perante a todos os seus exames, perante aos protocolos clínicos de cada medicamento, de cada estudo, e se você está apto a participar da pesquisa ou não, né? Obrigatoriamente, para você participar de uma pesquisa, você tem que assinar um termo de consentimento na qual você concorda, né, com o estudo. Né? Você, a qualquer momento, pode sair da pesquisa, Pri, tá? Você não é obrigado a continuar caso tenha algum procedimento que você não concorde, certo? Então, se você aceitou no dia da entrevista, né, a participar dessa pesquisa, te passou todos os dados que você precisa ter, fez os exames de sangue, de urina, teste de gravidez, teste de drogas, você participou da pesquisa. Se no meio do estudo você quiser sair, né, não quiser mais participar, você pode desistir a qualquer momento sem nenhum dano a você, tá? Estudo de bioequivalência e biodisponibilidade e pesquisa clínica fase A tem remuneração, né, para participar. Fase 2, fase 3, como envolve pacientes, não tem remuneração. Eles ganham, né, o medicamento na qual eles vão tomar para verificar se é eficaz contra aquela patologia. Entendi. E cada fase tem determinado em protocolo o tempo, né? Na fase 1, quanto tempo que vai ser desse estudo, ou varia dependendo do medicamento que está sendo estudado? Determina o tempo de estudo, determina a quantidade de pacientes e voluntários, determina tempo de coleta. Todos os procedimentos que não tiverem descrito no protocolo e foram realizados, precisa ser encaminhado uma ementa para o comitê de ética local, dizendo que foi feito um procedimento. E também os efeitos colaterais precisam ser notificados. Os efeitos colaterais graves precisam ser notificados ao comitê de ética, certo? Ok, tá joia, Cá. Pode continuar. Pode continuar? Então tá. Manda. Não sei se todos que estão aqui são da área, né? Mas só para dar uma abertura, pesquisa clínica nada mais é do que um estudo clínico ou um ensaio clínico, né? Que precisa obrigatoriamente avaliar a eficácia e a segurança de um produto, tá? Nenhum medicamento que entra no mercado pode entrar sem ter esse estudo, né? A gente não pode simplesmente desenvolver uma formulação e falar que serve para emagrecer, que serve para diabetes e colocar lá no mercado, né? Existem autorizações que, para ele estar lá, eu preciso fazer um estudo, né? Faz estudos em laboratório, in vitro e em vivo, né? Que é em seres humanos que concordam com essa pesquisa, tá? Sempre vai procurar alternativas terapêuticas, tá? Para determinadas patologias, seja elas herdadas ou congênitas ou adquiridas. Certo? Ok. Eu vou falar um pouco dos cargos que mais, né, que brilham os olhos, né, dos farmacêuticos e enfermeiros, não é exclusivo, né, do farmacêutico. Então, começa-se no assistente de pesquisa clínica, que é aquela pessoa que está cursando farmácia ou enfermagem, né, que queira pesquisa clínica, que brilha os olhos lá, a farmacologia, né? Tem, na Unimep nós vimos, né, fase A, fase B, fase C, na farmacologia. Então, as faculdades, elas dão uma pincelada no que é, porém, ela não ensina a te trabalhar na pesquisa clínica, tá? Você vai aprender a trabalhar na pesquisa clínica se você fizer uma pós-graduação de pesquisa clínica ou se você entrar no mercado de pesquisa, né? É um mercado que precisa ser capacitado, porque é uma área extremamente específica. Eu entrei sem experiência. Alguns brincam que foi sorte, eu digo que foi Deus, né? Era a área que eu mais queria e eu consegui entrar. Saí mesmo porque a empresa fechou, que eu trabalhava. E aí eu comecei a dar aula de pesquisa clínica na Atrio, né? E hoje eu permaneço dando aula há 10 anos, né? Que daí eu arrumei uma outra paixão, que foi dar aula.
E no meio disso, fui para a drogaria novamente, fui para uma indústria veterinária homeopata, trabalhei, né, como monitora de pesquisa clínica de uma outra empresa em Campinas também, da CRO, a gente era freelance, né, então de 14 anos de formada, 12 anos de formação em pesquisa clínica, né, trabalhando com isso, registrada 6 anos, freelance, né, os demais anos, sempre associei, mesmo que eu dava aula, associei com a pesquisa. E Certo. inicialmente a gente começa como assistente, né, quando você está estudando farmácia ou enfermagem, você vai ajudar, né, os monitores de estudo a cuidar dos protocolos, das autorizações, das legislações, das atualizações dessas legislações, que elas são atualizadas frequentemente. E aí a gente vai para a parte que todo mundo quer saber, que é o salário, né? Um assistente de pesquisa clínica se torna aí de R$ 2.000 a R$ 2.500 um salário para assistente. Né? Trabalha. Peraí que a Carlinha travou. Só um minutinho que a Carla caiu. Vamos chamar ela aqui de novo. Me ouve? Agora sim, Cá, voltou. Voltou? Acho que eu caí. E fechou tudo aqui. Então, o salário inicial de um assistente de pesquisa clínica que cuida de toda a parte documental é em torno de 2.200 quando você está cursando a farmácia, né? Ou a enfermagem, ou a área da saúde, biomedicina, né? Ou análises clínicas, tudo que engloba a área da saúde, tá? Vai de 2.000 quanto ser assistente até 10, 15 mil para um coordenador de pesquisa clínica. O que é exigido, né, desse profissional? Uma formação na área da saúde, pós-graduação em pesquisa clínica e inglês e espanhol fluente. Normalmente eles pedem línguas por conta da relação com os outros países. Então, você precisa falar inglês, né, precisa falar espanhol, ou pelo menos, né, entender a parte técnica quando você é assistente, para você conseguir ir aprimorando, para você crescer dentro da empresa. Tá? A vaga de assistente normalmente é inglês básico, né, você não precisa ser inglês fluente, então você consegue, dentro da área, conseguir se desenvolver e ter um crescimento profissional, que todas as indústrias têm esse crescimento profissional. Você entrar como um assistente, ir para o analista júnior, pleno, sênior, até coordenador, né? Que daí vai depender do seu desenvolvimento dentro da indústria, né? Do quanto você quer investir em você, fazer uma pós, fazer um inglês, fazer um espanhol, e aí você faz o seu diferencial lá dentro, né? Eu sempre falo que para quem quer essa área, ou se sabe a área que quer seguir, network precisa se fazer. Para você conhecer quem são as pessoas da área, congressos, né, de pesquisa clínica, cursos livres que você tem, porque você precisa interagir do assunto, porque na faculdade você não aprendeu sobre, você aprendeu o básico do básico, né? Você não aprendeu como conduz um estudo, muito pouco. Você não aprendeu como você a indicação para entrar é a forma mais fácil de começar? Carol, posso dizer que sim, mas digo que eu fujo à regra, tá? Porque eu não fui indicada por ninguém, e aí eu entrei na bioequivalência, eu passei por um processo que não foi fácil, né? Durou mais de um mês o processo quando eu entrei. Eu fiz entrevista com a psicóloga, fiz uma prova, na qual perguntava o que eu esperava daqui a 10 anos, quem eu era, né? Eu sempre falo, gente, vocês precisam saber quem é vocês. A pergunta é quem eu sou, né? Precisa ter essa noção para vocês responderem essas perguntas na hora da entrevista, os pontos positivos e pontos negativos,
todos nós somos seres humanos, temos erros e temos acertos, não tem como, né? Antes fosse perfeitos, né? Mas não somos. E então eu passei por uma prova, passei por uma entrevista com um psicólogo, passei por uma dinâmica, na qual tinha a psicóloga e a coordenadora na época. Hoje a minha atual coordenadora que me contratou, ela está na Cristália, ela é coordenadora lá, e ela é uma enfermeira, que começou lá em 1999, quando saiu a Lei dos Genéricos. E depois eu fui fazer entrevista com o dono da empresa onde eu entrei, que ficou eu e mais uma menina, e eu entrei. Né? Entrei como farmacêutica responsável pela CRO, e lá eu aprendi, fiz diversos colegas, diversos amigos, que hoje trabalham em CROs, trabalham em indústrias farmacêuticas, na bioequivalência e na pesquisa clínica, porque a empresa que a gente trabalhava hoje não existe mais. Mas eu falo que é a minha maior saudade. Tá me ouvindo, Pri? Tô sim. Cortou, Sim? mas voltou. É uma área muito fechada, né? A gente precisa conhecer pessoas. São vagas que às vezes não abrem a indústria para qual é. Só que a gente tem aqui na região a MS, tá? Que tem todos esses cargos que eu falei de assistente, de analista, de pleno, sênior. Temos a Eurofarma, que também tem todos os cargos, Libes, né? Então, São Paulo, para quem quer ir embora, tem diversas indústrias farmacêuticas. A Roche é uma indústria que investe muito em pesquisa clínica. Então, assim, mercado tem, tá, Carol? Tem muito mercado essa área, mas precisa estudar. É uma área que precisa de inglês. Então, você precisa pelo menos falar inglês. O espanhol vem como bônus, mas o inglês pelo menos precisa ter em uma pós-graduação em pesquisa clínica, certo? É que não basta assim, né, Carla? Só você tem a indicação para entrar, facilita? A gente sabe que facilita. Mas a partir Facilita. do momento que você está lá dentro, se você não tiver os outros requisitos necessários para se desenvolver e permanecer lá dentro, não adiantou de nada a indicação. Claro, o Isso entrar mesmo. ajuda muito, né, a indicação, a entrei. Mas se você não tiver a pós-graduação, se você não tiver aí a fluência de línguas, se você não conseguir se desenvolver lá dentro, de nada valeu a indicação para entrar, não é mesmo? Queimou a carta convite, né? Eu brinco, né? Porque te indicaram, colocaram confiança sobre você, mas você nada fez para desenvolver, né? Então, os requisitos mínimos, né, de uma vaga de assistente, para você ter noção, precisa entender um pouco da resolução 466, né, da Comissão Nacional de Saúde, a RDC 09 de 2014, que são algumas legislações que regem a pesquisa, documentos, né, das Américas, boas práticas, e eu sempre falo que precisa entender um pouco da história da pesquisa clínica, né, e precisa saber escrever e falar. Então, a língua portuguesa precisa estar, né, em coerência, porque precisa escrever, se escreve muitos relatórios, se escreve muitos protocolos, né, então, por isso que precisa ter uma boa escrita e uma boa conversa. Ô, Carla, e o número de profissionais que trabalham, por exemplo, você citou aí a Roche, por exemplo. Dentro da Roche, a gente sabe que, né, tem várias divisões. Né? Tem farmacêuticos Sim. que trabalham desde a produção até quem trabalha, vamos pôr aí na área da pesquisa clínica. A área da pesquisa clínica em si, ela recruta muitos profissionais para trabalhar nessa área, ou não? Em relação às demais áreas, ela precisa de um número bem menor de profissionais? Tudo vai depender, Pri, da demanda da indústria, né? O quantos estudos precisam ser acompanhados, né? No mínimo, precisa ter um assistente, um analista júnior, um analista pleno, um sênior, um coordenador. No mínimo 5 pessoas, né, nesse setor. Por quê? Tudo vai depender da demanda dos estudos, né? Porque, assim, as empresas
desenvolve os medicamentos, esse medicamento vai passar pelo estudo e o monitor ele acompanha todo esse estudo do começo ao fim. Então, precisa ter disponibilidade para viajar, né? Porque às vezes o estudo não acontece aonde você trabalha, acontece em São Paulo, acontece na Bahia, porque são diversos centros, né? A gente tem estudos de um único centro, mas temos estudos de policêntricos, certo? Pelo Brasil todo. Porque quanto maior o meu N, melhor o meu resultado baseado na eficácia, na segurança e na toxicidade, certo? Pensa, um N maior garantia de sucesso o meu medicamento, né? Com diferenças de raças, de idades, né? Então isso interfere muito no resultado, certo? Por isso que quando a gente está na fase 4, acontecem alguns efeitos colaterais não previstos na pesquisa clínica, por conta do N, você soltou a medicação, né, comercializou a medicação no Brasil como um todo, né, então a gente tem milhões de pessoas. Entendi. E essa mesma equipe de, vamos colocar aí, 5 pessoas, que também, na pós-comercialização, também essa equipe que acompanha, que faz a farmacovigilância, ou não necessariamente? Não, é uma outra equipe que faz a farmacovigilância. É um outro setor. Também é um outro setor que vai cuidar da garantia da qualidade, é um outro setor que vai cuidar dos assuntos regulatórios, é um outro setor que é da pesquisa e desenvolvimento, é um outro setor que cuida do controle de qualidade e outro setor que cuida da produção. Então, assim, muitas vagas, né? Olha quantos profissionais, né? Que não são recrutados. Tem muitas vagas, né? Basta a gente estudar, né? Verificar a área mesmo que a gente gosta, para a gente sempre estar estudando, entendendo, né? Se capacitando para isso. E, né, eu brinco, eu particularmente eu não gosto de inglês, eu falo que eu acho que hoje eu não estou mais na pesquisa clínica por conta do inglês, né? Não que eu nunca tenha feito, mas não é algo que me brilha os olhos, mas é requisito mínimo falar inglês. Ser fluente em inglês é requisito mínimo para você ter uma vaga plena, uma vaga sênior, e por conta dos anos de experiência que eu tenho em pesquisa clínica, eu precisaria falar, né, para estar nessa área. Mas é uma área que dá chances para quem está começando, né? Porque hoje é muito simples fazer o inglês, né? Hoje essa geração, normalmente, eles já sabem mais inglês do que a nossa geração, porque eles já estudam, né? Desde muito novos. A minha filha, por exemplo, entrou com 6 anos. Acho que de tanto que eu precisei de inglês na vida, eu enfiei ela com 6 anos no inglês. Você vai fazer inglês desde os 6 anos, que você vai aprender na melhor fase da sua vida. É a melhor coisa. Então, para quem quer a área da pesquisa, né, que brilha os olhos, né, eu não falo que é porque trabalha de segunda a sexta, mas é a descoberta. Né, você descobrir, saber que o medicamento faz o efeito, ter a sua eficácia, a sua segurança, né, a sua toxicidade ali, que é o seu estudo que você faz. Então, é muito gostoso participar de cada resultado. Né? No final de 6 meses de um estudo, por exemplo, quando você vê que o estudo deu certo, né, que foi bioequivalente um com o outro, e vai ter o genérico, um outro genérico, ou um outro similar equivalente, a qual a população vai ter mais acessibilidade ao medicamento, é prazeroso demais, é satisfatório você saber que você participou desse processo, né? Eu sempre brincava quando estava na drogaria, que eu falava, esse estudo aqui fui eu que conduzi, né? Então, de 5 em 5 anos, o estudo precisa ser refeito, né? O estudo de bioequivalência e de biodisponibilidade não é feito uma vez só e não faz nunca mais, né? Então, fiz um estudo, né, do sildenafila, do Viagra, que foi o estudo que eu mais fiz nos meus 6 anos de bioequivalência. Todas as indústrias genéricas queriam, né, ter o sildenafila como genérico quando quebrou a patente do Viagra. Acho que eu conduzi 6 estudos, mais ou menos, sobre
sobre esse medicamento. E a cada 5 anos, essas indústrias precisam fazer novos estudos e protocolar na Anvisa para garantir, né, que ele está sendo eficaz, que ele tem qualidade, que ele está segurança, que ele não está sendo feito de qualquer maneira, certo? Uma vez provada a bioequivalência, ela não é esquecida, e sim tem que ser comprovada novamente. Entendi. Oká, não sei, né? Não sei atualmente se ainda está assim ou não. Não sei se você tem conhecimento a respeito. Mas pelo menos na minha época de faculdade, a gente ouvia muito assim. Se você quer trabalhar em indústria, você tem que tentar entrar, né? Ainda enquanto você é estudante, começar aí como um estagiário, para que depois você tenha um acesso maior para você permanecer dentro da indústria. Porque é difícil, né, depois de formado, mesmo você fazendo curso, etc. e tal, você conseguir entrar dentro de uma indústria. Mudou isso hoje para a área da pesquisa também. Vamos falar assim, para aquele estudante, né, que aí pensa se seria oportuno realmente tentar hoje, enquanto ele é estudante, ou não. É possível amanhã eu estudando, eu sendo fluente em línguas, eu fazendo uma pós-graduação? Não. Eu tenho a mesma chance do que aquele que, enquanto era estudante, conseguiu entrar dentro da indústria. Pri, se a gente, né, como estudante, é o caminho mais fácil, né? Você entrar numa área de produção, né, que vai exigir ensino médio, técnico de farmácia química ou bioquímica, né? Então, você entrou na área de produção da indústria, ali você cresce porque você fez uma farmácia, né? Então, você fez uma produção ali, você fez contatos, né? Você teve gestores, tá? Então, é um caminho mais fácil? Sim, é um caminho mais fácil, tá? Até porque eu falo que, às vezes, quando você está na drogaria, ou em outro setor, na qual você já tem um salário, né, de 4.000, 4.500, dependendo da drogaria que você esteja, começar de novo como júnior, financeiramente, a pessoa não quer. Então, não é que eles não contratam, eles contratam, tá? Se você tiver um currículo, né, com uma formação, com uma pós-graduação, com inglês fluente, e você atender todos os requisitos mínimos que a vaga, né, pede, vamos dizer assim, né, você consegue entrar, né, você vai passar pelo processo, né, não há problemas. A questão é que muitos não querem voltar para trás, não querem começar de novo, vamos dizer assim. E aí ficam acomodados aonde estão, né? Não, as oportunidades, elas são únicas, elas não são fechadas. Tá? Então, sempre as indústrias têm vagas. Se a gente entrar no vagas.com agora, hoje, numa pesquisa baixa que eu fiz, eu achei 20 vagas de pesquisa clínica aberta pelo Brasil. Verdade! Sim, verdade. E assim, vagas aqui pertinho da gente, tá? Vagas em Hortolândia, vagas em Paulínia, tá? Vagas em Campinas. Então, assim, vagas que são próximas da gente, não precisamos nem ir embora, né? Para São Paulo, por exemplo. Claro que das 20, 10 era em São Paulo, né? Algumas no Paraná, outras na Bahia, mas tinha vagas aqui na região, né? Proporcional aos números de profissionais que são especialistas em pesquisa clínica. Entendi. Que são 24 eu falo meses. Lá atrás, pelo menos na minha época, a gente via assim, pesquisa clínica e assuntos regulatórios, era tudo vaga em São Paulo, né? Então aí você parava para pensar, além de eu ter que largar, por exemplo, o meu atual emprego, eu ainda vou ter que fazer a mudança, né? Ir para uma cidade grande, né? E você acabava ponderando, vou, não vou, fico ou não fico. Por isso que eu sempre falei para estagiários que eu tive, né, de farmácia. Aproveitem enquanto vocês são solteiros,
né? Que vocês aí acabaram de se formar, porque você é desprendido. Vai passando o tempo, a gente vai se prendendo ainda mais a cidade, porque meus amigos, porque meu namorado. Então, assim, eu acho que você falou uma realidade que quem está estudando tem que realmente pensar o que eu quero. É definir, Sim, enquanto está na faculdade, é saber quem você é, o que eu quero ser, para você tendo isso em mente, já é meio caminho andado, para que quando aparecer a oportunidade, você vai lá e agarre ela e não fique pensando muito. Porque muitas vezes nessa do isso. pensar, a vaga vai embora. É importante, Pri, eu sempre falo que como estudante, você investir em você, né? Porque conhecer todas as áreas que existem, né? Fazer cursos livres. Hoje a gente tem diversos cursos online, participar de congressos, conhecer mesmo cada área, né? Saber o que gosta, o que não gosta, o que você quer para sua vida, né? E para você estudar, investir em você, né? Estudar, eu falo que é investir em você. E com isso você consegue ter meios para estar lá. Hoje a gente tem um caminho que chama os coaches, né, que eles te guiam até lá, aonde você quer chegar. É uma profissão que os psicólogos, né, se desenvolvem, né, como coaching, e eles te dão caminhos de como chegar lá. E é muito importante para quem puder fazer uma consultoria de coach, para quem conseguir fazer uma consulta com um coach, isso te abre muitas portas, né, para poder seguir. Na minha turma, eu tenho diversos amigos, né, que são muito bem-sucedidos, né, diretores de drogarias, indústrias farmacêuticas, né, donos de farmácias de manipulação, então estão muito bem recolocados, mas precisa, né, estudar, precisa gostar do que faz. Eu falo que a remuneração ela só vem para quem gosta, né, é o clichê falar farmácia por amor. Né? Você precisa amar o que você está fazendo para você ter sucesso. Se você quer, Até você mesmo porque se consegue. você estiver fazendo o que você gosta, você nem vai se preocupar se a sua vaga é de segunda a sexta. Sim, é isso mesmo. Na pesquisa, eu trabalhava de segunda a sexta, mas eu cheguei a ficar uma semana fora para conduzir um estudo de spray nasal, porque do budesonida, né, era bioequivalência do budesonida, eu fiquei uma semana fora, né, participando dessa pesquisa. Então, sem voltar para casa, e eu já estava grávida da Ana. Sim. Então, a gente tem que abrir mão. Eu falo que a gente coloca a nossa profissão em primeiro lugar, né, é o amor pelo que a gente faz, e tem como, né? E é possível começar a qualquer momento. Eu estou com 10 anos de formada, eu não quero estar onde eu estou. Não é isso que eu quero, eu fui levando, dá para se recomeçar, né? Porque é importante que a nossa área não tenha o preconceito instalado sobre a idade, né? Sim, Eu é sempre falo para verdade. os meus alunos que não tem idade, né? Eu sempre falo para eles o seguinte: vocês têm 30 anos hoje? Daqui 4 anos ou daqui 2 anos, se você está fazendo um técnico, você vai ter 32, vai ter 34, com ou sem o técnico, com ou sem a faculdade. Né? Você vai ter 32 anos do mesmo jeito, você vai ter 34 anos do mesmo jeito, por isso que invista em vocês. Né? Eu sempre falo, e tem como você participar de um processo seletivo, né? Se você decidir entrar agora. Né? Eu quero aquela vaga de júnior. O que aquela vaga exige? Aquela vaga vai exigir um inglês básico, vai exigir você conhecer um pouco de boas práticas. Carla, como que eu conheço de boas práticas? O manual está na internet no Google, em português, né? Não precisa nem ler ele em inglês. Você vai ler. Tem todas as legislações no site da Anvisa, que rege a pesquisa clínica, que rege a bioequivalência. Então, você deu uma estudada naquilo, você consegue se pronunciar numa entrevista, né? E as oportunidades, elas existem, né? Porque quem quer, consegue, né?
Eu sempre falo que o verbo achar, ninguém acha nada, a gente acredita, né? Então, acreditem em vocês, que vocês conseguem. É valorizado? É uma das áreas mais valorizadas que eu conheço, né? Depois da pesquisa e desenvolvimento, é a pesquisa clínica. É um campo que é muito remunerado, né? Mas eu falo que é um campo que a gente não pode errar, né? Porque a documentação me garante, né, se o medicamento está correto ou não, e uma falha no documento, a Anvisa vai querer entender o porquê daquela falha, tá? Então, não existe rasura num documento de pesquisa clínica, né? Ele precisa ser passado um traço por cima, rubricado, datado por quem fez. Existe uma documentação que a gente tem que fazer, que é de reconhecimento de assinatura. Então, tem o meu nome, tem a minha assinatura e a minha rúbrica, e o estudo inteiro eu preciso fazer a mesma assinatura e a mesma rúbrica. Né? Então, a parte documental de uma pesquisa clínica, ela tem que ser redonda, né? Sem erros, mínimo possível de erros, para não ser desacreditado pelos olhos da Anvisa. E pelo lado do patrocinador, que é a indústria farmacêutica normalmente. Você falando assim, às vezes o profissional ele pensa em trabalhar na área pela remuneração, mas para quem não gosta de parte documental, quem não gosta de papel, não vale de nada Não brilhar adianta. olhos, né, para uma remuneração, se não gosta, né, de ficar sentado ali lendo. É muito, né, documental mesmo, né? Eu falo que Isso que assim, eu ó, falo, que é a importância de conhecer a área, né? Do que você ir eu falo que somente assim, se pelo você não gostar de salário. deonto, ô Pri, Uhum. eu falo assim, se não gostar de deonto na faculdade, não dá para ir para garantia, não dá para ir para assuntos regulatórios, não dá para ir para pesquisa, porque você vai ver computador, papel, caneta, né, checklists, auditorias internas, externas, né, são áreas que são documentais, você precisa entender da legislação. São áreas muito bem remuneradas? São áreas muito bem remuneradas, tá? Uma das mais remuneradas. Né? Um trabalho de segunda a sexta, todo mundo quer sábado e domingo, todo mundo quer feriado, né? Mas você precisa gostar de documentos. Por exemplo, eu mexia com o medicamento em questão no dia do estudo, né? Então, antes do estudo, antecede protocolo, antecede comitê de ética, antecede recrutar voluntários, né? Entender a documentação de equivalência farmacêutica e perfil de solução, verificar teor de um medicamento para o outro. Então, antes de eu preparar o medicamento para esse meu voluntário, eu precisava entender dos documentos. Eu precisava verificar se a equivalência estava correta, se aquele centro, né, era habilitado pela Anvisa, se aqueles 2 medicamentos eles eram equivalentes farmacêuticos, se tinha perfil de dissolução, se o lote de medicamento que a bioequivalência recebeu é do mesmo lote da equivalência farmacêutica. Uma vez eu fiz um estudo que na hora de conferir faltava uma caixa de anticoncepcional, porque existe uma amostra, né, de retenção que a gente tem que guardar do estudo. Então, se a gente tem 36 voluntários, né, temos que ter 72 medicamentos do referência do teste, mais 10% caso tenha erro. E na hora de contabilizar essa medicação, faltava-se uma caixa. E não poderia ser qualquer caixa. Teria que ser a caixa do mesmo lote. Né? Então, porque o medicamento referência, ele sempre é adquirido no mercado, no comércio. Só o teste que é encaminhado pelo patrocinador. Né? Então, vamos ligar de drogarias em drogarias, distribuidoras, para a gente conseguir achar esse lote até que a gente achou, que se não acha, bloqueia todo o estudo e ele não pode ser conduzido. Né? E quando a gente recebe um documento na onde a equivalência farmacêutica diz eles não são equivalentes farmacêuticos, nós não podemos conduzir a bioequivalência. Né? Para-se um estudo até resolver a equivalência farmacêutica. Então, assim, muitos documentos, são muitas legislações que a gente precisa entender, né, para poder conseguir seguir com um estudo clínico. Seja ele na pesquisa clínica ou seja ele lá na bioequivalência e biodisponibilidade. Certo.
A Carol fez uma pergunta um pouco que conclusiva, que então o problema do farmacêutico é comodismo. O que você acha, Cá? Olha, eu acho que não só do farmacêutico, eu acho que às vezes as pessoas ficam acomodadas, elas têm um pouco medo de se mexer, entendeu? Então tá cômodo, para que eu vou mexer em time que tá se ganhando, mas às vezes você pode realizar seu maior sonho e o seu sonho só depende de você, não depende do seu esposo, não depende da sua esposa, não depende dos seus filhos, né? Não depende do seu pai, da sua mãe. Por exemplo, pelos meus pais, eu estaria trabalhando em Sumaré aos 14 anos de formada e eu trabalhei a minha vida inteira em Campinas. Uhum. Porque para eles pegar pista todos os dias é um absurdo, entendeu? Uhum. Carol, a responsabilidade em caso de reação adversa é da CRO, né? Tem que comunicar automaticamente o patrocinador, comunicar o comitê de ética e comunicar a Anvisa. Legal. Pessoal, tem alguém com alguma pergunta para fazer para Carla, que já está dando aí o nosso tempo? Além das perguntas aí da Carol, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Para mim ficou bem esclarecedor. Realmente eu não conhecia esse papel mesmo que o profissional... A começar, eu não sabia nem que enfermagem podia participar, né? Podia trabalhar nessa área. Para mim era ou químico ou farmacêutico. Os Realmente enfermeiros são os responsáveis desconhecia. por todas as coletas. As coletas de sangue, Pri, são feitas de tempos em tempos, são feitas pelos técnicos de enfermagem e enfermagem. A gente tem que ter uma equipe muito grande de enfermagem, porque tem que fazer eletrocardiograma, tem que fazer coleta, né? Depois disso que faz a coleta, tem que ir para centrifugação, essas amostras precisam ser centrifugadas, armazenadas em refrigeradores, em freezer, a menos 20 ou a menos 80, tudo vai depender da amostra que tiver em estudo. Então, tem que se ter uma infraestrutura muito organizada para conduzir um estudo. Realmente. E tem campos, muitos campos. Tem que ser realmente algo muito estruturado, tanto pela seriedade, né, do trabalho em si, muitos detalhes, né, essa parte de documentação, é muita coisa, são muitos detalhes. Agora me veio na cabeça, eu lembro que uma vez eu vi uma vaga no LinkedIn, mas a vaga ela não falava de qual indústria que era, mas era uma vaga para uma indústria de São Paulo. Já faziam 8 meses, Carla, que essa vaga estava aberta. E eles estavam recrutando profissional para trabalhar na área de pesquisa clínica, mas que ele iria atuar na América Latina. Eu acho que isso foi o que mais impactou de estar aberto a vaga há tantos meses. Era uma remuneração muito alta, eles divulgaram ali a remuneração, mas você tinha que ter, claro, além de inglês, de espanhol, a disponibilidade de viagem, porque era realmente para trabalhar na América Latina. A hora que eu vi, enche os olhos, né? Você fala, nossa, imagina eu trabalhar em pesquisa clínica na América Latina, mas ao mesmo tempo que eu li, eu pensei na hora, se eu fosse me candidatar, quantas coisas eu teria que abrir mão hoje para poder atuar, né? Para eu poder me candidatar a uma vaga dessa. Então, acho que é muito válido isso que você falou, ter a clareza do que você quer e ter a clareza da onde você quer chegar. Com certeza. E também, Pri, às vezes a gente fala assim, tem que ter inglês fluente. E a gente acha que isso é muito normal. Só que tem pouquíssimas pessoas que têm inglês fluente. Né? Então, às vezes, a vaga ela fica aberta por conta do idioma. Né? Por falta de um inglês intermediário ou um inglês avançado, né? Ou um espanhol que seja intermediário, né? Ou básico. Porque, embora a gente saiba
a gente esquece, né? Porque acaba tendo outras prioridades e outras necessidades. É verdade. Às vezes não é nem questão de comodismo, né? Como a Carol aí citou. Eu acho que é por isso que é muito importante, desde quando você é aluno, você ter realmente esse conhecimento. Talvez falte um pouco das próprias universidades mostrar um pouco mais para os alunos quais são as áreas da farmácia, porque realmente Sim, a gente vê muito pouco e estágio é limitado em 3 ou 4 áreas. Mas sim, mostrar de alguma forma para esse aluno quantos campos de atuação que farmácia tem, que eu já vi campos assim, falei, gente, farmacêutico trabalha nisso, que eu não sim. conhecia realmente, para que esse profissional ali, enquanto ele está estudando, ele já conheça, ele já comece a investir, ele já tem assim uma perspectiva de que a hora que ele terminar a faculdade, aonde que ele quer ir, o que ele tem que fazer para chegar onde ele quer, né? Com certeza, Pri. Porque, assim, eu acho que se os professores, né, fizessem um incentivo, né, de todas as áreas, da importância do inglês, da importância, né, de enfatizar essa importância, eu acredito que temos mais profissionais cada vez mais capacitados. Eu, por exemplo, quando eu entrei na bioequivalência, eu tive que aprender a trabalhar, né, na bio, porque não Uhum, sabia nada, né? Não sabia nem quais eram as legislações. Eu nunca tinha visto nenhum manual de boas práticas de uhum. pesquisas clínicas, né, e de bioequivalência, eu tive que aprender, né? Mas foram muitos finais de semanas, né, muitos estudos conduzidos. Teve um estudo de clozapina que a gente ficou alguns dias em Itapira, lá no Barral. Então, assim, você fica longe de casa, você fica longe dos seus pais, então, né, longe da família. Então, você precisa pesar, né, realmente aquilo é o que você quer, é o que você gosta e pôr numa balança, né, o que você espera para a sua vida, de qualidade de vida, e o que você quer para a sua vida profissional. Sim. Cá, tá dando a nossa hora. Eu já vamos fazer as considerações finais, que eu tenho medo aí do Instagram derrubar a gente ficar no meio, né, do nada. Do caminho. Queria te agradecer mais uma vez por você ter aceito esse convite. Tenho certeza que todos que passaram por aqui, que estão aqui, assim como eu, aprenderam muito, entenderam um pouco melhor essa área da pesquisa clínica, que infelizmente não é uma área muito falada, muito divulgada. Então, tenho certeza que todo mundo, assim como eu, aprendeu bastante, os que irão assistir depois. Então, agradeço muito pela sua contribuição. É, eu foquei realmente nessas lives iniciais, justamente assim, trazer profissionais para isso, para mostrar que ser farmacêutico não é morrer dentro de uma drogaria, não é somente drogaria, indústria e hospital. Você não é limitado a isso, você se limita a isso, né? Você precisa Sim, conhecer as outras áreas, o que você pode fazer, né, nessas outras áreas. Então, eu agradeço muito por sua contribuição e eu queria que você deixasse aí um recado final para quem deseja ter sucesso aí nessa área, para quem ainda lá como estudante está pensando em entrar, uma mensagem final e para todos que assim posteriormente tiverem alguma dúvida, pode estar mandando no direct. Depois eu encaminho para a Carla, a gente está respondendo e a gente tem o maior prazer em contribuir com vocês. Então, daí a sua mensagem final, Carla. Pri, primeiramente, obrigada pelo convite. Né? Espero que tenha atendido a expectativa do público, né? De quem vai Com assistir ou de certeza. quem está online com a gente. Depois, se você quiser, eu te passo. Eu fiz uns slides com os requisitos mínimos, valores e o que faz em cada cargo para você compartilhar, tá? Por Pode favor, eu compartilhar onde compartilho você na página quiser, sim. Sim, com certeza. tá?
E eu sempre falo que não esqueçam dos seus sonhos. Vão atrás dos sonhos de vocês, busquem, invistam em vocês e se autoconheçam, né? Para vocês saberem realmente o que vocês gostam, o amor pela farmácia, né? Pelo um braço da farmácia, que seja pesquisa clínica, que seja drogaria, ou a farmácia de manipulação, hospital, ou a farmácia clínica, ou para os futuros que vão ter consultórios farmacêuticos, né? A nova legislação aprovada pelo CRF. Então, busque os sonhos de vocês, porque os sonhos são só seus. Acreditem em vocês e façam o melhor, né? Faça o possível e impossível, não agredindo, nem machucando, nem puxando o tapete de ninguém, mas com seus próprios méritos, né? E que vocês sejam felizes, né? Estamos aqui para ser felizes. E se começou, né, e acha que não deu certo, recomece quantas vezes for preciso. Tá, Muito obrigada, Pri. Obrigada aí pela mensagem. Prazer todo meu. Quem sabe quem não logo sabe, a gente a Pri é veterana. Né? Pri é veterana, deu aula comigo, sucesso de farma, exemplo de pessoa. Né? Como eu falo, os geminianos vão dominar o mundo, né, Pri? Com certeza. Porque a gente é caminhão sem freio. Isso mesmo. Tá, obrigada, boa noite, pessoal, um beijo grande, bom restinho aí de noite e de semana. Beijo, Cá, obrigada. Beijo, obrigada a vocês, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.